10 anos, foram concedidos mais de 5 milhões de benefícios previdenciários por incapacidade laborativa. Temos hoje no Brasil em torno de 2 milhões de advogados de todas as áreas, e há uma escassez de profissionais capacitados para lidar com tantos afastamentos previdenciários. Uma grande oportunidade está surgindo. E com as Eu acho que eles não vão comer agora, mas você fica de stand-by se quiser tomar. Você tem que gastar, né? de afastamentos vai aumentar. E você precisa estar preparado. Pensando nisso, em pessoas como você. Desliga a televisão, ô Sávio. Põe a Alexia. Toca a música de bem-vindos para a mais visita. segurança para atuar com o limbo jurídico. Se destacar neste mercado e se tornar referência no direito, foi que eu criei a Semana do Limbo Jurídico, o primeiro passo. Ela vai acontecer nestas datas que estão aparecendo aqui na sua tela. Seja muito bem-vindo ao próximo passo da sua carreira no direito. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da Semana do Limbo Jurídico, o primeiro passo. Tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Então, por isso que a gente atrasou um pouquinho o horário, mas, para quem não me conhece, eu sou o Dr. João Batista Optis Neto, sou o criador do curso Limbo Experience 2.0, o maior curso de limbo jurídico e gestão de afastados do país. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o limbo jurídico nessa nossa segunda semana. Então, durante essa semana, eu vou te mostrar o passo a passo para você atuar com segurança no limbo jurídico, para você adquirir conhecimento necessário para que possa orientar corretamente seus clientes, trazendo com isso a expertise necessária para que você se torne uma referência no direito, né? Para que vocês tenham um repertório maior de produtos para vocês estarem oferecendo aí nos escritórios de vocês. E na aula de hoje, a gente vai tratar de 5 estratégias que vocês vão poder começar a utilizar amanhã para prevenir o limbo jurídico. E essas 5 estratégias você vai ter como uma ferramenta para que vocês possam usar no dia a dia de vocês e que a jornada de vocês dentro do direito ela fique mais leve, né, pessoal? E antes que você diga que acha complicado, é muito difícil se tornar um especialista em limbo jurídico, né, para atuar com total segurança nos casos mais complexos, dá uma olhadinha só no que os meus alunos falam sobre essa questão da atuação dentro do limbo jurídico. Vamos ver aqui um videozinho rapidinho. Eu sou advogada, trabalhista empresarial, já faz 10 anos. O programa tem me trazido isso, e não só nas aulas, mas também no grupo, né? Porque aí a gente vai trocando informação, aí o colega traz uma dúvida, olha, eu não tinha pensado nisso, vou pesquisar. O fato de vocês serem extremamente acessíveis, assim, para a gente perguntar, respondem muito rápido as dúvidas no grupo. Eu digo, parece que está sempre ali no grupo, porque está sempre muito rápido, né? E é muito bom para a gente, mas a gente sabe que não é fácil. Sim. E, então, para mim, são pontos positivos, assim, ter com quem contar. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui nesse depoimento, são coisas que a gente fala e a gente traz para vocês e que são factíveis, que é possível vocês utilizarem no dia a dia de vocês, tá? E só para a gente lembrar, na aula de ontem eu mostrei para você todas aquelas oportunidades que o mercado está trazendo com essas alterações que o INSS tem feito em relação aos benefícios por incapacidade, né? O aumento do número de benefícios previdenciários e uma demanda cada vez maior, né, de trabalho e de oportunidades que vão surgindo nessa área de direito previdenciário empresarial, né? Para quem advoga nessa área, que a gente fala que é uma área que está ali entre o direito e a previdência social,
o direito do trabalho e o direito previdenciário, a previdência social, e você está atuando em relação a isso, tá? Então, além da importância de você estar preparado, adquirir conhecimento, você tem que estar ao lado das pessoas certas para que essa sua curva de aprendizado seja muito mais rápida, né? Você acelere isso e você consiga ter resultado de uma forma mais rápida. E se você, pessoal, quem está aqui hoje, ainda não assistiu a aula de ontem, acessa lá o link, vocês receberam o link da aula de ontem, porque ela não vai ficar disponível por muito tempo, tá? Para vocês assistirem. Claro, vocês vão lá depois que acabar essa aula, né? Então, acabando aqui a aula, vocês vão para a aula de ontem, e aí lá vocês vão conseguir assistir tudo que a gente falou ontem, tá certo? Então, lembra que eu falei para vocês ontem, né, daquela jornada possível para você se tornar um especialista em limbo jurídico. Então, a gente traz um conteúdo gratuito para vocês no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente está fazendo essa semana do limbo jurídico o primeiro passo, que vocês sabem que facilmente a gente poderia cobrar aí R$ 1.497, R$ 1.500, R$ 1.600 por essas aulas, né? Que a gente vai tratar nessas 4 aulas, todo esse conteúdo que a gente vai trazer para vocês, está trazendo, e tudo que isso dá de resultado para vocês, né? Então, isso é fato, tá? E a gente está trazendo isso de forma gratuita. E vocês sabem que hoje, quando a gente terminar a aula, como eu tinha comentado ontem, eu já dei a primeira dica, né, na aula de ontem, vocês, quem assistir esta aula que nós temos agora até o final, também vai ter aquela chance de concorrer à vaga no nosso curso Limbo Expert 2.0, que é aquele curso que eu comentei com vocês, o meu novo curso atualizado sobre limbo jurídico e gestão de afastados, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai tratar também, no final da aula, trazendo a dica para vocês sobre isso, tá certo? E vamos começar o conteúdo, né? Vamos começar a falar sobre a questão das estratégias, as 5 estratégias para vocês diminuírem ali os limbos e depois de o que a gente passou ontem para vocês, vocês conseguirem resolver o problema no escritório de vocês, tá? Mas antes de começar com o conteúdo da aula de hoje, eu queria agradecer as centenas de mensagens que eu estou recebendo nas redes sociais, né? Então, eu recebi muitas mensagens e eu agradeço muito esse carinho de todos vocês, tá? E o conteúdo de hoje, ele é muito especial. Por quê? Porque ele é uma parte do meu curso pago, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma parte do que eu trago para os meus alunos, tá certo? E eu decidi, né? A gente, com a equipe, decidimos disponibilizar isso de graça para vocês. Para você dar os seus primeiros passos, né? Para vocês conseguirem atuar com segurança no limbo jurídico e já se sentir muito mais preparado para agir no seu dia a dia. E aí agora a gente vai falar sobre essas 5 estratégias para você se tornar uma referência no direito e se tornar especialista em limbo jurídico. Então, vamos lá, pessoal. A primeira estratégia que vocês têm que ter é a chamada estratégia do conhecimento profundo. Então, como a gente trouxe ontem para vocês o conceito de limbo e tudo o que eu trago aqui para vocês, o que a gente traz nas redes sociais e o que os meus alunos têm lá dentro da nossa comunidade, no nosso curso, para você resolver os problemas do limbo, a primeira coisa que você tem que ter é um conhecimento profundo sobre o assunto, tá? Quando surge um caso de limbo, você não pode ter dúvida sobre o que é o limbo. Você tem que estar sempre acompanhando a questão da jurisprudência, pessoal. Acompanhar a jurisprudência é fundamental, né? A gente já falou para vocês que o conceito de limbo é um conceito jurisprudencial. Então, se você não acompanha o que tem acontecido na jurisprudência, o que tem sido decidido na jurisprudência do trabalho, você dificilmente vai conseguir resolver um caso de limbo, tá? Se você não acompanha as novas portarias do INSS,
as novas decisões. Como que você vai saber orientar direito o seu cliente? E aqui eu estou falando, não importa se o seu cliente é pessoa física, se o seu cliente é pessoa jurídica, não importa. Você tem que saber, né? A gente tem que fazer esse acompanhamento é fundamental, tá? É através deste acompanhamento que a gente vai conseguir saber o que decidir na hora que o caso acontece. Por quê? Vocês acompanharam agora, por exemplo, essa questão da possibilidade de prorrogação do benefício sem nem realizar a perícia? Olha só que interessante. Se eu estou desatualizado, se eu não tenho um conhecimento profundo, né? Se eu não estudo, se eu não estou junto com quem entende do assunto e está atualizado e traz essa atualização para vocês, você pode deixar passar, por exemplo, essa situação de possibilidade de você prorrogar o benefício de forma automática sem perícia. Esta não é uma estratégia interessante na prevenção do limbo? Muito, tá? Por quê? Porque se eu tenho uma gestão eficaz, se eu estou atento à legislação e eu vejo agora, opa, é prorrogação automática, pelo menos até abril do ano que vem, só vai ficar no limbo quem quiser. Até abril de 2024, só vai ficar no limbo trabalhador de empresa que não estiver fazendo gestão adequada, que não sabe o que fazer. Por quê? Porque eu estou falando de uma prorrogação sem nada. É só solicitar. Ou seja, é só ligar para o cara e falar, liga no 135 e pede a prorrogação. E ele vai ter automaticamente a sua prorrogação por mais 30 dias. E se ele não estiver bem de novo, ele pode pedir novamente, e ele pode pedir novamente, ele pode pedir novamente, pelo menos até abril do ano que vem. Então, se tivermos casos de limbo neste momento, é porque a gente não soube orientar ou eu não estou atualizado de acordo com a legislação. A TestMed, a mesma coisa, né? Você vai ter ali a apresentação de um atestado médico para concessão do benefício previdenciário também sem perícia. Então, o benefício por incapacidade também será concedido só com um atestado médico. E aí, eu estou orientando o meu cliente a buscar o atestado de forma correta? Eu li a portaria do INSS e verifiquei quais são os requisitos do atestado médico? E aqui, mais uma vez, isso vale para quem atua para pessoa física e para quem atua para pessoa jurídica. Imaginem que, por exemplo, no caso da atuação da pessoa física, eu posso ligar para o meu cliente, eu sou advogado dele, e falar assim, olha, antes de você colocar o atestado no TestMed, você me mostra, para eu poder ver se estão ali todos os requisitos necessários previstos na portaria do INSS. Eu, empresa, o trabalhador apresentou o atestado na empresa, ele fala, eu vou colocar isso lá no TestMed, eu vou subir isso no sistema. Eu vou perguntar para ele, tá, mas posso ver esse atestado? Deixa eu ver se esse atestado, se ele está correto, né? Se eu tenho ali todos os... Ou seja, eu preciso conhecer a portaria do INSS e os requisitos para que eu possa auxiliar ele na hora de solicitar o seu benefício previdenciário. E não só em relação a essas novas portarias, tem outras muitas situações que eu preciso do conhecimento da legislação. Eu preciso do conhecimento da legislação na hora de orientar a emissão do MACAT. Eu preciso do conhecimento da legislação para saber quando, qual data que eu coloco na DUT, na data do último dia trabalhado, que eu preciso fazer. Eu preciso ter, porque senão, se eu erro a data, vai dar problema na hora do cálculo por parte da Previdência Social. Ele pode ficar período sem receber. Eu tenho que saber que, se ele solicitar o benefício após 30 dias do início da incapacidade, o pagamento pelo INSS não vai ser do 16º dia, vai ser a partir da data do requerimento. Ué, mas se ele não solicitar até o 30º dia, se ele ficar esperando muito tempo para solicitar, não vai ser da data do 16º dia. Se ele solicitou depois de 30 dias do início da incapacidade, vai ser da data do requerimento, o início do pagamento pelo INSS, o reconhecimento daquele momento para frente.
E aí ele vai perder alguns dias. E aonde que ele vai reclamar? Ele vai reclamar na empresa, tá certo? Então, este conhecimento profundo, ele é muito importante. Ele é fundamental para que vocês possam atuar dentro da prevenção do limbo e numa gestão de afastados eficaz, tá? E esse conhecimento profundo, ele tem que envolver questões relativas ao direito previdenciário e também questões relativas ao direito do trabalho. Não basta só eu conhecer o previdenciário e não basta só eu conhecer o direito do trabalho. E aí esse é o motivo pelo qual eu criei esse curso Limbo Expert 2.0 e o curso de gestão de afastados, para a gente tentar unir esse conhecimento. É muito difícil se encontrar em algum lugar esse conhecimento reunido. E ainda com questões de saúde e segurança do trabalho. Então, foi por isso que a gente teve essa ideia, né, de trazer esse conteúdo para vocês, para a gente trazer esse conhecimento profundo do direito do trabalho, do direito previdenciário e mais um conhecimento além. Qual é? Saúde e segurança do trabalho. Não tem como eu fazer uma gestão de afastados adequada se eu não tiver pelo menos noções básicas de saúde e segurança do trabalho. Se eu não sei o que é um exame de retorno ao trabalho, se eu não sei o que é um EPI, o que é um EPC, o que é NR7, o que é um PCMSO, o que é um PGR hoje, um LTCAT, questões de insalubridade, aposentadoria especial, periculosidade, ou seja, para que a gente tenha este conhecimento, a gente precisa aprofundar nestes temas, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir atuar de uma forma mais adequada. Então, a primeira estratégia é termos um conhecimento profundo sobre esses assuntos. Segunda estratégia, desenvolvimento de habilidades técnicas. Então, o que seria isso, pessoal? Eu desenvolver habilidade técnica para estar atuando, tá? Isso envolve habilidade técnica tanto de conhecimento da legislação, quanto questões relativas ao mundo do trabalho. A gente sabe que existe um abismo entre o que está no livro e a prática. Há um abismo, tá? E aí é por isso que, para esse desenvolvimento de habilidades técnicas, nós precisamos do quê? De pessoas que estão no dia a dia, tá? E aí eu preciso de pessoas que conheçam a realidade das empresas e dos trabalhadores. Esse é um grande problema que a gente enfrenta, tá? E aí, nisso, no desenvolvimento dessas habilidades técnicas, a gente vai precisar desenvolver todas as técnicas necessárias para a gente estar atuando de uma forma adequada na prevenção do limbo, para evitar que o limbo ocorra. Isso tem a ver com prevenção e isso tem a ver com a gente saber lidar com o passivo, né? Porque eu comentei com vocês na aula de ontem, a gente tem que ter essas duas ideias quando a gente está falando de limbo. Eu vou ter que atuar com o que está acontecendo neste momento e saber resolver tudo isso, mas eu também vou ter que atuar com o que já existe no histórico daquela empresa, tá? Que muitas vezes é o mais complicado. Porque quando a gente começa a atuar nas empresas, a primeira coisa que eu tenho que saber é que empresa que eu estou lidando? Parece que é besteira, mas não é. É diferente a forma de abordagem, a forma de atuação, por exemplo, numa multinacional, com o que eu vou fazer numa empresa familiar. Você vai falar para mim assim, ah, mas é tudo a mesma coisa? Não, não é. Não é a mesma coisa, tá? Porque a forma de atuação, ela é totalmente diferente. O que eu preciso saber, como eu tenho que fazer a abordagem, o que eu vou levar. E essas habilidades técnicas, elas são necessárias, né? Eu saber fazer uma negociação. É importantíssimo isso. Eu tenho que saber fazer uma negociação. Eu tenho que saber como levar isso para a discussão, né? Como sentar numa mesa com um empresário, que muitas vezes é quem tem ali o poder da decisão em relação a muitas coisas dentro da empresa, e como eu levar esses aspectos para ele, né? Então, tudo isso
é fundamental. Essa estratégia de desenvolvimento dessas habilidades técnicas, ela vem unindo as duas coisas, o conhecimento teórico e o conhecimento prático, tá? Não tem como a gente não fazer dessa forma, tá certo? As empresas, em regra, elas não têm pessoas voltadas para fazer a gestão do afastado e lidar com o limbo. O que a gente vê muitas vezes é isso ser delegado a alguém e geralmente é aquela briga para ver quem vai fazer isso, porque são questões que ninguém quer, né? Então, muitas vezes você vê, deixa que o outro, não, faz o jurídico, não, faz a contabilidade, não, faz o médico do trabalho, fica o RH, fica aquele jogo de empurra. Por quê? Porque ninguém quer resolver essas questões do limbo, porque são questões que demandam um conhecimento específico e que são, vamos usar outro termo, mas que às vezes são chatas, né? Porque você tem que aliar o interesse do trabalhador, que é o elo mais fraco, né? Da corrente, e você tem que aliar com o interesse da empresa também, né? Vocês sempre me ouvem dizer, às vezes eu sou até chato de tanto que eu falo isso, mas vocês nunca vão me ouvir demonizar o trabalho, ou dizer assim, porque o empresário é ruim. Não, um depende do outro. Não tem empresa, não tem trabalho, se não tem trabalhador, não tem empresa. E o objetivo das empresas é ter lucro, né? O objetivo das empresas é ter lucro. Empresa aqui, como eu falo, não é pessoa física, né? Não é o dono. É o objetivo do PJ ali, da pessoa jurídica, né? É ter lucro. Então eu preciso aliar tudo isso. E esta é uma questão muito importante, tá? Então, uma das estratégias é esse desenvolvimento de habilidades técnicas, de como conseguir trazer tudo isso de uma forma tranquila e que a gente resolva as questões relativas às empresas, tá? A terceira estratégia para a gente tratar da questão do limbo é a comunicação. Essa daqui é uma das mais complicadas. Por quê? Porque a comunicação, pessoal, é algo que eu, como advogado, ou se eu estou atuando como médico, eu preciso lembrar que muitas vezes eu tenho um conhecimento, mas aquela pessoa a quem eu tenho que convencer a tomar uma decisão não tem aquele conhecimento. Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma coisa como muito óbvia, né? Então, eu sou advogado, eu falo, isso aqui é muito óbvio, eu já estou vendo aqui que vai acontecer dessa forma. Mas muitas vezes, para quem está ali no dia a dia da empresa, ela não sabe disso, né? O empresário muitas vezes não tem o conhecimento. Então eu tenho que me comunicar com ele de uma forma muito clara e trazendo para ele justamente as consequências daquela situação. Lembrando qual é o objetivo de cada um. Isso é fundamental. Então, como eu disse, o empresário muitas vezes, e a empresa, né, quando fala um empresário ou empresa, o objetivo é o lucro. Então, quando eu vou conversar e eu vou ter uma comunicação estratégica com ele, o que eu tenho que apresentar para eles? Números, valores. Quanto que ele vai ter de prejuízo se ele não fizer aquilo daquela forma? Quanto que ele vai ter de lucro se ele atuar daquela forma? Quanto custa? Qual é o investimento necessário? E qual é o retorno que ele vai ter? Isso é fundamental, tá? Por quê? Porque a gente costuma dizer que em matéria de limbo ou de gestão de afastados, nós precisamos que a alta direção da empresa esteja nos apoiando, participe e conheça o que nós estamos fazendo. Porque algumas decisões, se você não tiver apoio da alta gestão, se você não tiver aquele respaldo para tomar as decisões e para resolver os problemas, a gente não vai conseguir, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas saiu uma decisão agora, essa semana, em relação à possibilidade
de se colocar no acordo coletivo de trabalho a necessidade de validação do atestado médico apresentado pelo trabalhador. Existia uma cláusula coletiva, um acordo coletivo, dizendo que os atestados médicos naquela empresa, né, naquele grupo de empresas, só seriam aceitos caso o médico do trabalho da empresa validasse aquele atestado, tá? Ótimo. O que aconteceu? Ação do Ministério Público do Trabalho. Queria nulidade desta cláusula, entendendo que a cláusula ela feria a Constituição e tal, babá, nananana, que era inconstitucional e que não deveria ser admitido isso. Decisão do TST. Agora, essa semana, é válida a cláusula. Não é inconstitucional. Tá? Ou seja, a empresa pode estabelecer uma cláusula coletiva, né, junto com os sindicatos, né, que só terá abono da falta laboral atestados homologados pelo médico do trabalho da empresa. Vamos dizer que eu sou o jurídico dessa empresa e eu fiz essa negociação coletiva, aí tem uma ação do Ministério Público do Trabalho pedindo a nulidade da cláusula e eu estou discutindo isso, eu discuti na primeira instância, na segunda instância e no TST. Se eu não tenho respaldo da direção da empresa, vocês acham que eu vou conseguir levar isso até o TST? Ou será que o diretor da empresa vai chegar assim e vai falar: meu Deus, o que você está fazendo? Você é maluco? O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra nossas cláusulas? Que negociação que é? Mas se eu tenho uma comunicação estratégica, se eu convenci quem toma o poder diretivo ali, o cara que toma as decisões na empresa, se eu convenci ele da importância dessa cláusula coletiva, isso é uma questão relacionada à gestão do afastado. A gente tem várias outras. Se eu o convenci disso, ele vai me dar respaldo, ele vai falar: não, vamos seguir. Ah, agora tem que pagar as custas para o recurso. Vamos lá. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, ter essa proximidade aí com a direção da empresa, com os gestores, para que eles apoiem tudo isso que a gente está fazendo, né? Por quê? Porque eles precisam comprar o que nós estamos vendendo para ele. E o que nós temos que vender para eles? Que fazer gestão, resolver os problemas do limbo, traz benefícios para a empresa e para o trabalhador também. A gente sabe que hoje as empresas têm que seguir regras de compliance, de ética corporativa, ESG, né? Então tem muito isso. Qualquer multinacional, qualquer empresa maior que você for, tem lá ESG. As pessoas às vezes esquecem. Ah, é uma sigla lá, tudo bem, né? Mas essa questão social, compromisso, responsabilidade social da empresa, tudo isso tem cada vez mais sido discutido dentro das empresas. E aí, quando eu levo essas questões, eu tenho que convencê-los de que eu estou cumprindo tudo isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu comigo há algumas semanas aí, para vocês verem como que é essa comunicação estratégica. Uma empresa, um trabalhador teve um benefício de natureza acidentária concedido, tá? Num primeiro momento, ele chegou na empresa, ele apresentou, né, o documento, a CRE, estava lá constando que seria um benefício de natureza acidentária, tá? E a empresa o questionou, porque a empresa tinha ciência que aquela condição médica era extraocupacional, não tinha relação com o trabalho, tinha acontecido fora do contexto laboral. E o trabalhador falou assim: ah, eu não sei por que a perícia médica colocou tal. Isso a empresa me contando, né? Aí a empresa fez uma reunião comigo e falou assim: o que dá para fazer? Eu falei: olha, aqui a saída é a gente contestar o benefício, tá? Então a gente apresenta uma contestação, a gente faz um recurso, não tinha sido nexo técnico epidemiológico, então não há aquela possibilidade de pedido de não aplicação. Nestes casos, o que eu tenho para fazer nessa contestação é um recurso para a junta de recursos da Previdência Social, tá? E aí eu falei: olha, a gente tem essa estratégia, vamos fazer um recurso, tal. Aí tinha
duas pessoas ali na empresa, né? Uma pessoa era a favor e a outra pessoa era contra, tá? De quem tomava decisão. A que era contra falou, não, porque o trabalhador falou que foi uma coisa assim, que ele não sabe nem por que aconteceu, que ele sabe que não tem nada a ver, e nananã, e tananã, tá, e ela defendendo e colocando. Aí eu falei, olha, independente dele colocar essa questão de que foi, não foi, é ou não é, o benefício é de natureza acidentária. Isso vai ter impacto no seu FAP, tem a estabilidade, você tem que manter o pagamento do fundo de garantia, e etc, etc, etc. Ok. Apresentei, me comuniquei, coloquei todos os prós e contras e tudo que era para ser feito. Perfeito. Passado, acho que um mês, esta mesma empresa entra em contato comigo de novo, dizendo que o trabalhador teve o seu benefício prorrogado, mais uma vez em B91, auxílio incapacidade temporária de natureza acidentária, tá? E que agora o trabalhador já mudou o seu discurso. E que ele conversou com um amigo dele e que ele entende que aquela doença, que antes ele dizia, e a empresa sabe que não tem relação com o trabalho, que o trabalho tinha contribuído para a ocorrência daquela doença. E mudou totalmente a situação. E aí agora a empresa falou, vamos recorrer, vamos fazer alguma coisa. Tá? Então, esta comunicação estratégica é importante. Por quê? Porque por mais que eu não tenha... eu trouxe todos os elementos, eu coloquei os prós e contras. Naquele momento, eles avaliaram e falaram, olha, aqui eu não quero fazer. Só que eles ficaram com tudo aquilo que eu passei para eles de uma forma clara, trazendo todos aqueles elementos. E agora eles resolveram que vão agir. Ou seja, a gente fez uma comunicação efetiva para essa empresa. Eu consegui me comunicar com essa empresa de uma forma efetiva. Aí a empresa agora entende que é necessária alguma forma de atuação. Então, esta comunicação ela é fundamental. Mas na gestão do afastado e no limbo, a comunicação não é feita somente com a empresa. A comunicação ela deve ser feita também com os trabalhadores. Por quê? Porque se eu não consigo me comunicar com os trabalhadores, né? Se eu não consigo trazer para esses trabalhadores informações adequadas para que eles possam atuar no limbo, né? Para que eles possam, por exemplo, pedir a prorrogação do benefício. Isso é uma coisa importante. Às vezes, o trabalhador ele não consegue entender o que você está dizendo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que são muito hipossuficientes, né? Às vezes pessoas que não têm nenhuma formação, tá? Muitas vezes pessoas que têm dificuldade de leitura, então não sabem interpretar um texto. Então, às vezes você vai lá, entrega um documento escrito, mas a pessoa lê e não entende. A gente não discute tanto no Brasil a questão do analfabetismo funcional, pessoas que são alfabetizadas, mas não conseguem interpretar um texto. Então, isso acontece muitas vezes. E nós precisamos saber lidar com isso. Nós precisamos resolver essas questões, resolver esses problemas, né? Então, a comunicação com o trabalhador ela tem que ser feita de uma forma simples, de uma forma que eles entendam, trazendo para eles o que é necessário para que eles possam acessar os benefícios previdenciários. Quantos trabalhadores não sabem que têm direito a pedir a prorrogação do benefício, esperam o benefício cessar e chegam nas empresas e falam, olha, o meu médico falou que eu não tenho condições de retornar ao trabalho. Aí você pensa, mas você não pediu a prorrogação? Mas por quê? Porque ele não sabia que tinha direito. Porque ele não leu, quando foi o benefício concedido, que estava escrito lá para ele, que ele poderia solicitar a prorrogação do benefício, né? E isso não é uma questão dele, não é porque... Não, é uma questão que ninguém lê. Ninguém lê. Tem muita gente que lida com benefício por incapacidade dentro das empresas e não sabe quando é para solicitar a prorrogação do benefício. E esse é um equívoco muito grave, né?
Porque eu posso evitar o limbo com uma simples ligação para um 35 ou um pedido no meu INSS. Um simples conhecimento técnico. Eu tenho que me comunicar com esse trabalhador para que ele saiba que quando o benefício dele cessar, ele tem que voltar para a empresa. Para que ele saiba que quando o INSS toma uma decisão, ele tem que comunicar à empresa. Eu tenho que me comunicar com esse trabalhador para que ele saiba que mesmo no período que ele está afastado do trabalho, o contrato de trabalho dele continua existindo. Tá certo? Ele continua tendo contrato de trabalho com a empresa. Então ele tem obrigação de comunicar à empresa as decisões do INSS, assim como a empresa tem obrigação de se comunicar com ele. A gente tem que lembrar que quando o trabalhador está com benefício previdenciário, o contrato de trabalho está suspenso, mas são duas cláusulas principais que estão suspensas do contrato de trabalho, que é o pagamento de salários e a contraprestação de serviços. Tanto é que nós temos algumas categorias com acordos coletivos ou convenções coletivas que estabelecem, por exemplo, manutenção de cesta básica durante o afastamento, complementação salarial quando ele recebe acima do teto do INSS, né, durante alguns meses, manutenção de plano de saúde, de seguro-saúde. Ou seja, não é que eu fui para o INSS e eu estou totalmente desvinculado da empresa. E eu não tenho que dar satisfação para a empresa e nem a empresa me deve satisfação. Porque tem gente que pensa que é assim, né? Eu estou no INSS, então acabou, eu não preciso mais de nada. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso A empresa não precisa saber nem onde eu moro. Olha a importância da comunicação. Manter o endereço, meu endereço atualizado. O trabalhador precisa saber que se ele muda de casa, por exemplo, do endereço que ele deu na empresa, ele tem que avisar a empresa. Por que que é importante ele avisar a empresa? Porque e se a empresa precisa mandar um telegrama para ele? E se a empresa precisa se comunicar com ele, eu mando para onde? Se eu tiver que convocar esse trabalhador... Pessoal, eu fiz um trabalho para uma empresa recentemente. 130 trabalhadores, acho que eram 140 trabalhadores. Alguns a empresa não sabia nem estava vivo ou morto. Por quê? Porque ela perdeu totalmente o contato. Ela perdeu totalmente a comunicação com esses trabalhadores. Então ela não sabe nem qual é a situação do trabalhador perante o INSS. Se ele está vivo, se ele não está. Até para poder fazer a rescisão do contrato de trabalho. E aí você fala assim, mas aí os dependentes não avisam a empresa? Não. Sabe por quê? Por causa do plano de saúde. Porque eles sabem que se comunicar à empresa que o indivíduo foi a óbito, muitas vezes o que vai acontecer? A empresa vai fazer a rescisão do contrato. E dependendo do plano de saúde, principalmente no passado, hoje a maioria é tudo com coparticipação, não tem dependente, vai depender muito da categoria, né? Mas era muito comum algumas empresas darem plano de saúde para o trabalhador e seus familiares. Então, são questões do dia a dia que a gente enfrenta e que precisam ser tratadas. Sim, você ligou, aí eu resolvi Então, para é você, você não tem? fundamental que a gente saiba e consiga tratar de tudo isso sem nenhum tipo de problema, tá? Outra questão importante, pessoal, que a gente precisa tratar é sobre justamente a estratégia de resolução, que é a quarta estratégia. Nós precisamos ter uma estratégia de resolução. O que seria essa estratégia de resolução? A estratégia de resolução seria eu adotar procedimentos dentro da minha empresa para resolver os problemas. Nesta estratégia de resolução, eu posso trazer elementos e criar, inclusive, alguns fluxogramas dentro da empresa. O que a gente precisa entender em relação à resolução dos casos de limbo? Eu falei ontem, mas vou repetir, porque eu acho isso muito importante, vocês precisam estar atentos a isso. Primeiro, não tem fórmula de bolo, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Cada caso é um caso. Então a gente precisa tratar os casos de forma individualizada, tá? Cada caso é um caso. Não tem como a gente resolver as coisas para todo mundo.
né? Resolver tudo, falar assim, vamos fazer isso para todo mundo e aí está tudo certo. Não tem como a gente fazer isso, tá? A gente vai ter que tratar realmente cada caso de forma individualizada. Sempre a gente vai ponderar na estratégia de resolução, isso tem que estar lá em cima para vocês poderem verificar. Risco e benefício. Tá? Sempre. Sempre necessário avaliar risco e benefício. Não tem como a gente tomar uma decisão sem que a gente analise risco-benefício. Esse é um ponto muito importante. Se alguém te vender a ideia de que não tem risco, isso aqui pode fazer que não tem risco, você já fica meio pé atrás, né? Porque sempre existe algum tipo de risco, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma conduta diante do caso concreto que traga um maior benefício e um menor risco para ambas as partes. Por quê, pessoal? Porque é importante também a gente lembrar que a gente precisa de segurança jurídica. O que eu quero dizer com segurança jurídica? Quando a gente toma uma decisão, a gente precisa que essa decisão ela se perpetue ao longo. Um dos grandes problemas enfrentados pelas empresas é a insegurança jurídica que a gente vive no Brasil, né? O empresário ele tem que conseguir fazer um planejamento de longo prazo. Então, o que a gente observa na prática? Às vezes você toma e fala assim, vai por esse caminho. Aí passa um ano, a jurisprudência altera, muda, ou aquela decisão não é uma decisão tão acertada, e aí você tem um revés. Aí o cara vai falar, mas você não falou que era assim? Mas naquela... Então, por isso que eu preciso ponderar esse risco e benefício e preciso ter estratégias para essa segurança jurídica, né? Para que, às vezes, eu tenha uma decisão que traga maior segurança jurídica. E para os dois, né? Tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Para vocês terem uma ideia, até recebi lá, a gente estava hoje lá na comunidade nossa, no WhatsApp, do Limbo Expert, uma aluna mandou um caso de casos que podem ser o caso de muitos de vocês e que a gente começa a verificar essas situações na resolução do limbo, né? Uma vitória, por exemplo, na Justiça do Trabalho com reconhecimento do limbo, mas ao mesmo tempo a ação previdenciária reconhecendo a incapacidade. E aí? Quais são as consequências? O que vai acontecer? Se eu estou atuando pela empresa, qual que é o elemento que eu preciso considerar? Se eu estou atuando pelo trabalhador, como conduzir esse caso? Então, essas questões, elas são muito importantes no caso do limbo. Por quê? Porque nós não temos, primeiro, uma lei que estabelece o que é limbo, aquilo que eu já havia comentado com vocês, né? A gente não tem uma lei, a gente está falando aqui num conceito jurisprudencial, é uma jurisprudência pacificada, mas que, quando muda um pouco o cenário, vai depender de interpretação por parte do Poder Judiciário. E aí a gente vai precisar analisar a jurisprudência para que a gente tome uma decisão em relação à resolução daquele problema. Então, passa pela estratégia de resolução a gente conseguir planejar isso para o futuro, imaginando o que vai acontecer para dar uma maior segurança para tudo isso, tá? Outra questão importante em relação à estratégia de resolução, pessoal, do limbo, é a atuação multidisciplinar. É claro que o advogado ele é muito importante, principalmente que a gente está tratando aqui de questões do direito previdenciário e do direito do trabalho, mas eu tenho outros atores também que atuam em relação à gestão do afastado e ao limbo. Então eu tenho o médico do trabalho, eu tenho às vezes a enfermeira do trabalho, em empresas maiores que têm enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho vários recursos humanos, tem algumas empresas que têm psicóloga junto aos recursos humanos para atuar nesses casos, assistente social, né, que acompanham os afastamentos previdenciários. Então, são diversos profissionais com diversos conhecimentos que precisam estar juntos, remando para o mesmo lado. E esta é uma grande dificuldade, né? Por isso que eu preciso ter essa comunicação estratégica que a gente acabou de falar, entre a equipe também que atua na questão do limbo. Não adianta nada eu ter uma ótima gestão, de repente
eu sou advogado da empresa, eu desenvolvi aqui, eu tracei estratégias, eu convenci a direção da empresa, eu vi tudo. Então a gente falou, ó, vamos fazer um plano aqui, né? Um fluxograma. Então voltou do INSS, exame de retorno ao trabalho. Ah, se eu considerar que não tem condições de trabalho, a gente vai tentar realocar em outro setor. Se não tiver, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar um novo encaminhamento para o INSS, até eu pensar numa licença remunerada e assim por diante. Ok, todas estratégias importantes. Beleza. Mas o médico do trabalho na ponta dá só inapto. Então ele pega um caso lá que ele vê que não tem condição de trabalho e já dá inapto e fala para o cara, você está inapto, se vira lá com o INSS. Adianta o advogado da empresa ter toda uma gestão, se quem está na ponta não escuta ou não conversou com ele ou não foi orientado ou não entendeu a importância do que está sendo feito, não vai adiantar nada. Você vai estar dando murro em ponta de faca. Vai estar perdendo tempo, perdendo dinheiro e nada vai para frente. Da mesma forma, por exemplo, se o engenheiro de segurança do trabalho não compra a ideia, e aí eu vou precisar de uma avaliação no meio ambiente de trabalho para eu solucionar o limbo e eu não vou ter a participação dele. Então, esta integração da equipe, todo mundo junto, para vocês terem uma ideia, algumas empresas criam um comitê de gestão de afastados, com vários profissionais que vão atuar conjuntamente, formando um comitê mesmo de vários departamentos da empresa para resolver alguns casos específicos. Porque aí você vai ouvir a voz do médico do trabalho, você vai ouvir a voz do engenheiro, você vai ouvir a voz de vários profissionais para poder tomar uma decisão, tá? Então, a gente tem que pensar dessa forma, a gente tem que entender tudo isso para a gente poder estar atuando de uma forma estratégica na resolução desse problema, tá? Existem formas de resolver o problema? Sim. Quais são as principais, né? O que dá para fazer em relação ao limbo? A jurisprudência trabalhista diz que se a empresa coloca o trabalhador no limbo, ou seja, se ela se nega a receber o trabalhador, cabe a ela pagar os salários da pessoa, que é o que eles colocam nas decisões, se vocês lerem a jurisprudência, como licença remunerada. Seria o seguinte, o INSS cessou o benefício, ele não considerou que o indivíduo não tem capacidade laborativa, eu, médico do trabalho, eu, empresa, entendo que ele não tem condições de retornar ao trabalho, enquanto fica nesse imbróglio, eu coloco ele numa licença remunerada. Eu vou pagar o salário dele com ele em casa. Só que antes de eu chegar, para mim, a licença remunerada trazida pela jurisprudência seria a última ratio, a última situação. Tá? Eu tenho muito mais para fazer antes de que eu chegue nessa licença remunerada. Porque a licença remunerada é o pior cenário para a empresa e para o trabalhador. Porque o trabalhador fica fora do mercado de trabalho, apesar de receber o seu salário, ok, né? Mas dependendo da condição dele, às vezes ele nem quer ficar sem fazer nada, tá? E para a empresa, eu vou estar pagando salário sem ter nenhuma prestação de serviço, sem ter nenhuma contrapartida. Então, antes de eu chegar nesse cenário que para mim existe, é possível, mas é um cenário extremo, eu tenho outras soluções. Ou seja, eu tenho que ter uma equipe muito afinada para que o exame de retorno ao trabalho, por exemplo, identifique potencial laborativo. Se existe um potencial laborativo, de repente eu posso aproveitar esse trabalhador para fazer outra coisa. Não simplesmente colocar ele em casa recebendo salário. É claro, e aí é porque o jurídico é importante, a gente precisa, por isso que eu falei dessa estratégia, precisa ser muito bem pensada. Eu não posso chamar esse cara para ir na empresa, colocar ele sentado numa cadeira e falar, ó, só bate o cartão de ponto, fica aí sem trabalhar, porque a Justiça do Trabalho também penaliza isso. Ela entende que esse ócio, você deixar alguém de escanteio. Eu lembro de uma empresa, pessoal, que eu participei de umas ações trabalhistas, que eles faziam isso, a trabalhadora voltava, era um call center, a trabalhadora voltava do INSS e simplesmente era colocada sentada no refeitório sem fazer nada o dia todo. Então ela chegava, batia o cartão, ficava lá, sentada, vendo TV. Na hora do almoço, batia o cartão,
voltava do almoço, batia o cartão, no final da tarde batia o cartão. O que ela fez o dia todo? Nada. Isso é entendido como um assédio por parte da empresa. A empresa não pode deixar esse trabalhador sem fazer nada, tá? Mas é possível identificar algum potencial laborativo. Então, existe um potencial laborativo? A empresa tem condições de absorver essa mão de obra? Ótimo. É uma solução para o limbo? É. Eu avaliando o caso concreto, eu posso chegar à conclusão que, de repente, esse trabalhador ele tem que ser devolvido para o INSS, que eu tenho que tentar novamente um benefício previdenciário. Pode ser uma solução? Pode num primeiro momento. O que eu não posso é ficar só encaminhando ele para o INSS, ele sem receber salários de forma inútil. Mas num momento, pode ser que num primeiro momento eu tente novamente o encaminhamento, né? E aí esse encaminhamento a gente tem um ponto muito importante, que é qual é o documento que ele está levando no INSS. Muitas vezes, o encaminhamento feito pelo médico do trabalho não está adequado, faltam informações, ou o atestado que ele trouxe do especialista. Então, é uma estratégia de resolução. Eu, como médico do trabalho, solicito ao médico dele um relatório médico, um atestado médico. Porque aí eu pego o atestado que o médico dele deu, junto as informações com o que eu tenho de informações sobre o meio ambiente e trabalho, faço um encaminhamento robusto para que ele possa levar no INSS, né? Ou hoje eu utilizar como estratégia o Ateste-Med. Então, são estratégias que eu preciso adotar. E isso vai complementar tudo que a gente vem falando aqui. Isso depende de um conhecimento profundo, de eu ter habilidade técnica para lidar com tudo isso, de eu me comunicar de forma adequada, de eu ter uma equipe afinada, uma equipe que está remando o barco na mesma direção. E aí eu poder adotar essas estratégias para a resolução desses problemas, tá? Então, tudo isso é muito importante, é fundamental para que a gente consiga resolver todas essas questões, tá certo? Então, estratégia de resolução é muito importante. Nós precisamos ter estratégias. E vale a pena, muitas vezes, essas estratégias estarem escritas, tá certo? Eu saber o que fazer. Então, quando acontece isso, o que que eu faço? Quando acontece aquilo, o que que eu faço? Não é uma receita, porque cada caso é um caso. É simplesmente eu saber no que eu vou aplicar, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essas estratégias bem claras e que a gente possa utilizar tudo isso no nosso dia a dia, tá certo? Então, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho desta colocação em prática. Então, quem quer ter resultados como esse? Vamos ouvir aqui esse vídeo, só para vocês terem uma ideia de tudo isso que eu estou falando, que é uma coisa que a gente às vezes fala, eu falo aqui, parece uma coisa muito abstrata, mas não. O que nós estamos falando aqui são coisas que têm aplicação prática, que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês e que vai dar resultado, tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho. Então, nada melhor do que a gente poder ter acesso a um conteúdo com essa qualidade que o grupo DGA disponibilizou através desse curso. Ele vem enriquecendo. Cada módulo que a gente assiste lá realmente é uma base de aprendizado que nos engrandece, porque hoje existem muitos cursos, diversos segmentos, mas cursos extremamente superficiais, né, que não tratam a fundo o problema e não traz vivência. O que o grupo DGA disponibilizou é justamente o oposto, né? Então, ele coloca uma base, uma fundamentação, que ok, mas a grande parte do conteúdo já está fundamentado em experiências prévias, está fundamentado em cases práticos. Aí eu acredito que essa troca de conhecimento, que é o que a gente está fazendo agora, enriquece muito as nossas entregas. O nosso foco é o colaborador e queremos que eles sejam o mais saudável, segundo a nossa diretora médica do planeta, né? Então, ainda a nossa luta é por isso e que o nosso cliente conquiste os objetivos, né? Desde que envolva um foco em prover valor em saúde. Eu acho que essa é a mensagem final. Eu agradeço vocês novamente.
Então, pessoal, é isso que a gente quer, colocar tudo em prática, tá? Então, a última estratégia é justamente colocar tudo em prática. E é isso o que a gente traz dentro do programa DGA, né? E agora no nosso curso Limbo Expert 2.0, tá? Então, esse curso que a gente criou é justamente para colocar todas essas estratégias, todo esse conhecimento, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês na prática, na atuação. Se você tem todo esse conhecimento, se você sabe tudo isso, você sabe como agir, mas você não coloca em prática, isso não vai dar resultado. E não tenham receio, eu acho que esse que é a grande questão. Às vezes as pessoas elas ficam com muito receio de colocar aquilo em prática, né? De trazer tudo isso que a gente conversou e colocar nas empresas, e colocar na orientação do seu cliente. E eu posso falar aqui para vocês, isso dá resultado, né? A gente tem um resultado, e não é um resultado só meu, é o resultado dos alunos também, né? Porque a gente diariamente conversa com alunos, eu recebo mensagens e eles falam, olha, tudo isso que você traz, eu apliquei e consegui, e deu resultado, tá? E aí colocando tudo em prática é fundamental. Mas para a gente colocar tudo em prática, a gente precisa adotar todos esses procedimentos, esses 5 passos aqui são fundamentais para que vocês consigam ter resultado e resolver o problema de limbo. Tanto o que já existe, quanto o problema que possa vir aí para frente, tá? Isso é muito importante, tá? Não é só a questão de você resolver, eu cheguei agora, não. A gente tem que tratar os arquivos mortos, né, os cold cases, como o pessoal chama, os casos que já aconteceram, e nós temos condições de fazer isso com estratégia, com conhecimento e saber lidar com essas situações, e eu preciso prevenir que essa situação ocorra, né? Então, lidar com o limbo vai muito além só de você atuar hoje na gestão. É você entender como que funciona aquela empresa, como que aquela empresa se comportou ao longo dos anos. Esse passado é muito importante, porque para colocar em prática, muitas vezes eu tenho que entender a cultura da empresa. E mudar uma cultura de uma empresa não é tão simples, né? É aquela história que eu sempre falo, né? Eu comento, eu dou aula em medicina do trabalho, muitas vezes para os médicos, e aí eu vou comentar com eles, eu falo assim para eles, olha, imagina eu chegando numa empresa, agora não que eu já estou mais velho, mas quando eu comecei, e eu comecei há 15 anos, né? Imagina eu chegando numa empresa e falando assim, ó, faz desse jeito porque aqui é melhor. Aí o cara vira para mim, olha para mim e fala assim, esse moleque vai falar isso, acabou de sair da faculdade, acabou de estudar, eu faço isso há 20 anos e nunca, sempre deu certo. Então, tem algumas coisas dentro das empresas que é muito cultural, que é uma coisa meio arraigada. Então, a gente tem algumas situações que você vê assim, você olha e fala assim, não, não é possível, né, que isso esteja realmente acontecendo. Porque alguns tentam manter o status quo, né? Tem gente que às vezes que tem resistência a certas mudanças, porque sempre foi assim, porque isso não vai dar certo, porque então para colocar em prática a gente precisa convencer, né? E a gente precisa trazer resultados, apresentar números. E quando a gente está falando no mundo empresarial, não tenho medo de falar em dinheiro, em valores, né? Às vezes a gente fica meio pé atrás quando lida com essas coisas, porque fala assim, nossa, mas vai falar de valor, é tal. Não, tem que ser, tem que falar de valor, tem que trazer esses elementos para dentro da nossa conversa, tá? Porque é isso aí que vai nos dar resultado, tá certo? Colocando tudo em prática, tenho certeza que vocês vão conseguir sim efetivar tudo isso, tá? E tá achando que já acabou? Ainda não acabou, né? Vamos esperar um pouquinho que daqui a pouco eu vou trazer para vocês a parte que a gente vai falar
sobre o sorteio, né? O que vocês vão ter que fazer. Quem não assistiu a aula de ontem, assista, né? Porque lá eu dei uma dica, hoje a gente vai ter a segunda dica, tá certo? Então, não acabou ainda, calma que a gente vai trazer ainda muito conteúdo para vocês. Mas muitas pessoas estão me perguntando, né, que como que faz para ter esse acompanhamento? Como que faz para você estar junto com a gente? O fato é que sim, né, eu já falei para vocês que eu tenho um curso, que é um curso pago, é o nosso curso atualizado do programa DGA, que é o Limbo Expert 2.0, tá certo? E esse curso, ele é baseado em tudo que estamos conversando aqui nessa semana, porém de uma forma muito mais detalhada, entrando muito mais a fundo em todos esses temas e todas essas matérias que a gente está trazendo aqui, esse conteúdo, e um conteúdo que vai sendo sempre atualizado, né? De uma forma muito mais abrangente, e eu não trato no meu curso só de limbo, mas de toda a gestão de afastados. Para a gente prevenir o limbo e atuar no limbo, a gente precisa conhecer toda a gestão e fazer toda a gestão de uma forma efetiva, tá? Mas, no momento, o curso está com as vagas fechadas. Mas, durante essa semana, a gente teve um tempo limitado, e é claro que eu não vou conseguir passar para vocês todo o conhecimento de forma aprofundada e ainda te acompanhar. Então, o que eu queria trazer para vocês de boa notícia é que sim, tá? Nós vamos abrir inscrições para uma nova turma do Limbo Expert 2.0. Talvez você saiba, talvez não, mas as vagas para esse curso são extremamente limitadas e disputadas. As vagas geralmente acabam antes do previsto, tá? E eu não fico abrindo vaga toda hora, não é todo o ano, que a gente faz várias vezes durante o ano. Por quê? Porque eu preciso ter um acompanhamento efetivo dos alunos e eu faço isso, né? Vocês viram aí no depoimento, e quem é aluno que está lá na nossa comunidade, ele sabe que eu estou ali no dia a dia. Todo dia mandam pergunta, eu já estou respondendo, e tem uma interação muito grande, eu conheço muito dos alunos, né? Porque eu quero ter essa proximidade para que a gente tenha um resultado mais efetivo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, a última turma que a gente abriu foi em agosto. E eu não sei quando eu vou abrir novas vagas dessas que eu vou abrir agora, tá? Pois eu sempre gosto de me dedicar muito à nova turma. E aí, hoje eu resolvi fazer algo inédito aqui com vocês, tá? Sempre quando vamos abrir uma nova turma, os mais comprometidos, ou seja, os primeiros inscritos, eles concorrem a presentes incríveis e limitados. A única forma de você participar disso é estando dentro do nosso grupo de super interessados no WhatsApp. Esse é um grupo exclusivo, que é diferente do grupo que você já está e que você recebeu os links, os avisos das aulas, tá? Esse link, geralmente, eu libero apenas na aula 3, mas dessa vez eu vou liberar hoje para vocês, já na segunda aula. E o motivo que eu vou fazer isso é porque eu estou preocupado mesmo com o número de pessoas que já estão decididas a disputar essas vagas do curso, tá? E além disso, quem entrar nesse grupo exclusivo de super interessados, que a gente vai abrir hoje, terá a chance de participar de uma condição única e exclusiva para estar nessa nova turma. Então, se você deseja seguir ao meu lado e se tornar o meu aluno na segunda-feira, que é quando a gente vai abrir as inscrições para a nossa nova turma, disputar esses presentes únicos e exclusivos, clica no link que a minha equipe vai colocar agora no chat, tá? Entre agora mesmo para esse grupo de super interessados do curso Limbo Expert 2.0. Assim que terminar a aula, você já pode olhar a descrição aqui da aula, que o link vai estar lá no Super Interessados, o link de Super Interessados, tá certo? A respeito dos detalhes do curso e desses super presentes limitados, fica tranquilo, porque eu vou revelar tudo na quinta-feira, tudo amanhã, tá? Que é a terceira e mais importante aula do nosso evento. E aí eu sugiro que você, se quiser ter mais chances, não deixe de entrar nesse grupo e fixe ele nas suas conversas no WhatsApp, para que quando chegar uma mensagem, você receba essa notificação, tá? E agora, presta atenção no que eu tenho de recado aqui para vocês.
Quando a gente quer conquistar um grande objetivo em nossas vidas, pessoal, no seu caso, é se tornar um especialista em limbo jurídico e ter total segurança para atuar em qualquer caso, é preciso um caminho claro a seguir. E aqui, durante essas 2 aulas, eu te mostrei que sim, esse caminho existe. Só que agora eu quero clarear esse caminho para você. Te mostrar que existe um próximo passo, o caminho que você precisa percorrer até conquistar esse grande objetivo. Então, amanhã, na quinta-feira, na terceira e mais importante aula desse evento, eu vou te mostrar a prática que os livros não ensinam, como alcançar resultados significativos atuando no limbo jurídico nos próximos meses. E se eu fosse você, pessoal, eu não perdi essa aula por nada no mundo, tá certo? É impossível alcançar esse grande objetivo com tudo que vimos até aqui se você não tiver em mãos uma rota clara e prática para vocês seguirem. Então, pessoal, ouçam o que eu estou falando para vocês. Não percam a aula de amanhã, tá? É a aula mais importante e a gente vai falar de tudo o que o livro não fala. Questões práticas de como atuar no limbo e alcançar os resultados nos próximos meses. Como que você consegue tudo isso, tá? E antes que vocês vão embora, tá? Lembra que eu falei da questão da vaga gratuita no meu curso pago do Limbo Expert 2.0. Então, pessoal, presta muita atenção no que vocês vão ter que fazer agora. Como eu já tinha comentado, a gente decidiu presentear aqueles que estão realmente comprometidos com uma vaga no curso Limbo Expert 2.0. Mas para isso, vocês precisam enviar um resumo desta aula para o nosso e-mail. Qual que é o e-mail? contato@programadga.com.br. Então o e-mail é contato@programadga.com.br. Você tem até o próximo sábado, às 23h59 para enviar o seu resumo. Não precisa ser muito extenso, pessoal, tá? Não precisa escrever um livro, mas precisa ter os pontos principais dessa aula que a gente teve hoje. Além disso, para você validar e a minha equipe saber que você realmente estava na aula e ficou até o final, você precisa escrever no final do resumo a senha "Eu domino o limbo na aula 2". Então, a senha é #Eu domino o limbo na aula 2, tá? Para você concorrer a essa vaga, você precisa fazer 2 coisas. Enviar o resumo dessa aula, estar presente em todas as aulas para entender como vai ganhar essa vaga. Pois é preciso enviar a senha e o resumo das 3 aulas, tá? Então, tem que estar nas 3 aulas, enviar a senha e o resumo das 3 aulas para você poder participar do nosso sorteio, tá? Só reforçando que quem estiver no grupo de super interessados pode se antecipar nas inscrições e ganhar todos os presentes que estamos separando. Mas não se esqueçam, somente os primeiros inscritos vão ter essa oportunidade, tá? E lembrando mais uma vez, a abertura das inscrições ela vai acontecer na segunda-feira, dia 20/11, às 19 horas, tá certo? Então, se você quer participar do meu grupo, do meu curso pago sobre limbo, quer ter o meu acompanhamento de perto, para a gente discutir essas questões juntos, participar da nossa comunidade exclusiva no WhatsApp, se inscreva, tá? Veja tudo isso, segunda-feira, 20/11, às 19 horas. Tá certo, pessoal? Então, eu vou agora tirar aqui o compartilhamento de tela para que a gente possa responder, que eu vi que um pessoal fez algumas perguntas, a gente possa responder algumas perguntas aí que vocês fizeram. Tá certo? Deixa eu só conseguir interromper aqui o compartilhamento de tela. 1 minuto. Vamos lá. Interromper o compartilhamento.
Pronto. Vamos lá. Valéria colocou aqui, né? Situação complicada. Na federal, decisão concedendo benefício por incapacidade, nós já trabalho o êxito no limbo porque a empresa impede o retorno. Exatamente. Esse é um grande problema, Valéria. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? E aí, por isso, da gente conseguir e ter esse conhecimento profundo, ter as estratégias, entender a situação. Por isso que eu sempre falo que não tem caso fácil, não tem fórmula mágica. A gente vai ter que atuar aí de forma individualizada em cada caso. Socorro colocando que, na verdade, o que ela vê é que terminou o benefício, o médico do trabalho atesta a capacidade laborativa e a empresa demite. Então, Socorro, muitas vezes acontece isso, mas essa não é uma estratégia muito inteligente em todos os casos. É interessante que tenha uma decisão da Justiça do Trabalho que eu li há um tempo atrás, que a juíza falava exatamente isso. Ela falava assim, olha, nem que seja para uma empresa mandar embora, é melhor mandar embora do que deixar no limbo. Porque mandar embora, pelo menos a pessoa consegue procurar trabalho, né? E consegue se realocar no mercado de trabalho. É uma visão interessante, se você for pensar. Mas a gente sabe que se o trabalhador foi considerado inapto e tem um problema e não sei o quê, demitir, esse trabalhador às vezes não consegue recolocação no mercado de trabalho. O que eu tenho que pensar? E hoje isso está muito em discussão na Justiça do Trabalho. Dispensa discriminatória. Então, nem sempre essa estratégia de manda apto e manda embora no dia seguinte, isso vai ser interessante para a empresa. A gente precisa analisar de forma adequada o caso. Por quê? Nós temos uma súmula do TST que fala que presume como discriminatória a demissão, né, o desligamento de funcionário com doença grave ou estigmatizante. Então, se eu tomo uma atitude dessa, pode-se presumir que essa dispensa foi discriminatória. Então, a gente sabe que as empresas muitas vezes fazem isso, mas nem sempre essa é uma estratégia muito inteligente, tá? É aquilo que eu falei, risco-benefício, aí vai ter que ser analisado, tá? A Valéria colocando gratidão, eu que agradeço pela presença de todos vocês. Esse requerimento junto ao médico da empresa acerca do ambiente laboral, anexado ao relatório do médico assistente para a manutenção do empregado, é algo que ainda não havia utilizado. Então, Valéria, é por isso que a gente fala, são estratégias que a gente adota e é isso que a gente traz nas nossas discussões dentro do Limbo Expert 2.0 com os nossos alunos na comunidade. Por quê? Porque são estratégias que a gente já viu que dá certo e que a gente traz para vocês, né? E como a gente tinha comentado, isso vai acelerar o resultado de vocês. Então, você fazer um documento do médico do trabalho junto com o documento do médico que cuida do indivíduo, do médico assistente, isso aumenta a chance de êxito num benefício previdenciário, tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente vê que dá resultado. E é isso que eu quero trazer para vocês. Por isso que eu quero ter vocês dentro do nosso Limbo Expert 2.0, para que a gente possa dar resultado, divulgar esse conhecimento e cada vez mais a gente multiplicar. E isso traz resultado para vocês profissionalmente. E a gente vê isso na prática. Tá? Então, é por causa disso que a gente vem trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Tá? A Socorro está perguntando, como tem entendido a justiça em casos de dispensa discriminatória? Então, na maior parte dos casos, Socorro, a justiça determina a reintegração, né? A gente tem que lembrar que em caso de limbo, muitas vezes o que a justiça determina é recondução, que é diferente de reintegração. Recondução, por quê? Porque esse contrato de trabalho ele ainda está válido, ele não foi rescindido. Então não se fala em reintegração. O termo utilizado é recondução. A pessoa tem que ser reconduzida ao posto de trabalho, ao trabalho dela. No caso do limbo, que não houve a demissão. Quando ocorre a demissão e a Justiça do Trabalho considera essa demissão como discriminatória, além, óbvio, de indenização por dano moral, a dispensa ela é considerada nula. Então, muitas vezes a empresa tem que pagar todo o período, todos os salários do período e realizar a reintegração.
é isso que a gente tem visto nas decisões dentro da Justiça do Trabalho, tá? Pelo menos é o que a gente tem observado, tá certo? A Valéria colocando aqui que até solicito que o médico da empresa se entende bem na aptidão, se estenda um pouco mais, mas a descrição do ambiente laboral é excelente. Exatamente, porque a gente precisa mostrar que o indivíduo não consegue exercer. Porque se o médico do trabalho entende que é inapto, é porque ele entende que não tem condições de trabalhar. Então ele tem que justificar isso, né? Ele tem que colocar no papel, olha, o ambiente de trabalho tem tais riscos, a atividade tem tais exigências, e em razão disso, não é possível a gente fazer desta forma, tá? Então, esta é uma solução importante, vamos dizer assim, uma orientação interessante a se dar ao médico do trabalho e a gente aumenta o nosso êxito aí. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, queria agradecer muito a presença de todos vocês, né? Já são 9h30. Convidem aí quem ainda não assistiu para assistir a nossa aula 1. Quem está aqui que não assistiu, entra lá no YouTube, assiste a aula 1. Esta aula 2 a gente fez excepcionalmente aqui por causa da questão da queda de energia e teve um problema para fazer a conexão no YouTube, mas ela também vai para o YouTube, tá? Então, se você conhece alguém, tem algum amigo tal, manda para ele lá, fala para ele assistir a aula, tanto a aula 1 quanto a aula 2, e amanhã a aula 3, às 8h da noite, no YouTube. Eu espero todos vocês lá. Vocês vão receber o link pelo WhatsApp, tá? Nos grupos lá, e também vão receber o link através do e-mail, tá certo? Então, todos vocês vão receber o link, fiquem tranquilos para assistir, mas a aula amanhã vai ser realizada pelo YouTube, tá bom? Obrigado, pessoal, uma boa noite a todos, um bom final aí de feriado, mais algumas horinhas aí de feriado. Amanhã todo mundo tem que acordar cedo, né? Mas eu espero todos vocês às 8h da noite para que a gente possa fazer a nossa terceira aula. Como eu disse, é a aula mais importante em relação ao limbo jurídico, o primeiro passo. Tá certo? Obrigado, pessoal. Até amanhã. Uma boa noite a todos.